As boas-vindas aos participantes deste ciclo de seminários, ABCN das Competências Gerais do Diretor Escolar, organizado pelo professor Mozar Neves Ramos, titular da nossa cátedra, Sérgio Henrique Ferreira, que é sediada no polo do IEA em Ribeirão Preto. Então, as atividades deste ciclo serão exclusivamente online e voltadas aos diretores e vice-diretores escolares, além dos técnicos das secretarias municipais de educação que atuam no campo da gestão escolar. Serão, além de hoje, mais 10 encontros que serão abordados por expoentes do cenário educacional brasileiro e que, então, enfocarão as distintas competências gerais do diretor escolar. Então, é uma iniciativa importantíssima de apoio ao desenvolvimento destas competências, visando fortalecer ações de ensino no âmbito dos municípios participantes. Então, nesse sentido, eu agradeço mais uma vez ao professor Mozar pelo brilhante trabalho que ele desenvolve como catedrático junto ao nosso polo. É uma honra para nós estar com ele organizando esta atividade, que conta também com o apoio da MindLab. E para finalizar, eu agradeço a nossa equipe técnica, que dá suporte às atividades da cátedra, e aproveito esta oportunidade para desejar a todos os participantes um excelente ciclo de seminários. Que vocês aproveitem esta oportunidade de aprendizado, mas também de reflexão crítica sobre a sua prática profissional. Então, muito obrigada a todas e todos, e eu passo a palavra ao professor Mozar. Boa tarde, muito obrigado, Carla, pela abertura, pelo acolhimento. Estou muito feliz de ver gente de pelo menos 4 estados do Brasil, São Paulo, Pernambuco, Bahia e Maranhão, né, onde nós temos municípios parceiros das atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. Eu me junto a você, Carla, também aos agradecimentos à equipe técnica, né, tanto do Instituto de Estudos Avançados, e particularmente ao João, né, a Thaís e ao Rafael, né, mas também a equipe técnica da MindLab, faço isso em nome de Manuela Frug, que, junto com toda a equipe da MindLab, tem nos apoiado nessa iniciativa, né? E também fazer um agradecimento aos nossos apoiadores, né? O programa Santander Universidades, que é a promotora dessa cátedra, juntamente com a B3 Social, que nos apoia com um projeto para que a gente efetivamente pudesse oferecer essa atividade. Então, meus agradecimentos, portanto, a Santander Universidades, um programa que faz um apoio importantíssimo à Universidade de São Paulo, à USP, e a B3 Social, que é uma grande parceira dessa cátedra. A vocês que iniciam essa jornada, eu não posso dizer da minha enorme alegria, né, da confiança de tê-los aqui conosco para iniciarmos uma trajetória que espero, ao longo dessa nossa conversa, explicitar a importância da profissionalização da gestão escolar. Estou hoje aqui no Conselho Nacional de Educação, em Brasília. Eu fui o relator dessa matéria aqui no CNE, né, que ontem tive a notícia do Ministério da Educação que, nesse próximo mês de novembro, o nosso parecer e resolução deverão ser homologados, né? Então, portanto, eles farão parte agora de um arcabouço da política pública da educação. E queria, antes de começar a nossa apresentação, dizer a vocês que essa iniciativa ela está dentro de um bojo, de uma estratégia onde nós pretendemos chegar até o final de 2023 com uma escola de gestores escolares
apoiada pelo Instituto de Estudos Avançados, através da nossa cátedra. Então, nós vamos começar com esse primeiro ciclo de seminários, que vai tratar das competências gerais. No primeiro semestre de 2023, nós vamos tratar das competências específicas e de algumas atribuições consideradas estratégicas para a gestão escolar. E no terceiro ciclo, que deve acontecer no segundo semestre de 2023, nós vamos convidar alguns de vocês a participarem dessa iniciativa. E, com isso, nós queremos chegar ao final de 2023 com essa escola de gestores escolares, né, promovida, apoiada pelo Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Isso vai ser muito importante dentro de uma estratégia de escala para profissionalizar, promover a qualidade da gestão escolar. Eu vou pedir ao João para fazer, ele vai me ajudar na minha apresentação. Por favor, João, peço que coloque a apresentação. O primeiro slide, ele trata exatamente do título, que é geral, as competências gerais do diretor escolar. E no segundo slide, eu quero primeiro fazer uma reflexão com vocês. De qual cenário estamos falando? Eu acho que é muito importante hoje um diretor, um gestor que trabalha com alunos, professores, coordenadores pedagógicos, supervisores, com as famílias, ter a clareza desse cenário que nós estamos vivendo. Foi um cenário fortemente impactado pela pandemia, que causou prejuízos enormes, principalmente no campo da aprendizagem escolar, no aumento da desigualdade educacional e num ponto muito preocupante que se acentuou, que foi a questão do abandono escolar, principalmente entre os mais jovens, entre os jovens que estavam no ensino médio, que foram muito pressionados pela pandemia para recompor a questão salarial no âmbito familiar. E que agora as redes, principalmente as estaduais, que têm essa obrigação de oferecer o ensino médio, está procurando, através de buscas ativas, trazer essa juventude de volta à escola. Então, é um cenário desafiador. Se a educação básica no Brasil já era um grande desafio para o país, ele se ampliou com a questão da pandemia. Para se ter uma ideia do tamanho do desafio, no próximo slide, eu trago uma análise que foi feita, uma avaliação que foi feita pelo SARESP. A turminha aí de São Paulo já conhece bem, que é o Sistema de Avaliação da Rede Estadual de São Paulo, de Educação, né, que mostrou claramente os impactos, tanto em língua portuguesa como em matemática, nos alunos matriculados na Rede Estadual de São Paulo. A título de exemplo, vocês estão vendo aí, no 5º ano do ensino fundamental, a perda de aprendizagem foi de 19 pontos em língua portuguesa, analisando os dados de 2019 para 2021, e de 21 pontos em matemática. É quase que um retrocesso há 5 anos atrás em língua portuguesa e 7 anos em matemática. Então, é extremamente preocupante, e esse cenário se configurou com os resultados do IDEB recentemente publicizados pelo Ministério da Educação, como veremos no slide seguinte. Fica muito claro, se a gente analisar o delta MED, se for positivo, significa que o Brasil conseguiu alcançar a meta prevista para o IDEB dos anos iniciais, finais ou médios, do ensino médio. E olha que o Brasil vinha muito bem no IDEB dos anos iniciais. Ao longo de todos esses anos, o Brasil vinha batendo a meta, está aí os dados de 2015, 17 e 19, mostrando um delta positivo, ou seja, o IDEB verificado
em relação ao IDEB projetado, sempre foi maior, o que fazia o país bater a meta nos anos iniciais. Mas quando chegou em 2021, houve uma queda expressiva no IDEB, principalmente por uma de suas componentes, o aprendizado, que retrata a média da nota obtida em língua portuguesa e matemática. E olha, e essa queda só não foi maior porque o próprio Conselho Nacional de Educação, na perspectiva de manter o vínculo do aluno com a escola, nós recomendamos a não reprovação durante o período de pandemia. E aí, notadamente, os municípios, na sua larga maioria, colocaram a componente de taxa de aprovação de 100%. Caso contrário, a queda seria ainda muito maior no IDEB. Então, nós estamos com um grande desafio na aprendizagem, na questão da desigualdade e na questão do abandono escolar. Por outro lado, esse é o cenário. A pergunta seguinte é: o que fazer? A primeira grande resposta para isso veio através de um documento muito bem produzido pela Unesco, próximo slide, em que propõe um novo contrato social para a educação, em que a Unesco intitulou esse documento Reimaginando Juntos Nossos Futuros, e coloca a colaboração como elemento central para vencermos juntos esse enorme desafio que foi ampliado pela pandemia nos déficits de aprendizagens e no aumento da desigualdade educacional. Portanto, a palavra de ordem é colaborar, trabalharmos juntos, cooperar, para que possamos avançar e retomar, recompor as aprendizagens escolares. Então, a pergunta que nós precisamos agora fazer é: de qual futuro nós estamos falando? Já sabemos do momento atual, já sabemos agora que uma recomendação mundial está no campo da colaboração, da cooperação, mas no próximo slide eu faço a seguinte pergunta: de qual futuro estamos falando? Isso é fundamental, porque precisamos ter a convicção de que esse futuro, no próximo slide, trata de um cenário extremamente disruptivo. O que é um cenário disruptivo? É um cenário no qual os desafios, os problemas a serem solucionados serão cada vez mais complexos. E isso vai exigir de todos nós, não só no campo da educação, mas em todo o campo da formação de profissionais, novas habilidades e novas competências para se viver nesse cenário disruptivo. Então, no próximo slide, a gente coloca algumas dessas competências que serão muito importantes para se viver no século XXI. O autoconhecimento, a perseverança, a capacidade de superar fracassos, a estabilidade emocional, criatividade, pensamento crítico. Um profissional hoje, e aqui eu falo diretamente para vocês que trabalham com a gestão, vai ser muito importante, daqui por diante, começar a pensar nessas novas competências no campo do desenvolvimento profissional dos gestores escolares. Vocês claramente hoje percebem, e eu dei muitas palestras por ter sido o relator dessa matéria das competências do diretor escolar ao longo desses 2 anos. Olha, o que mais os profissionais, os gestores, tanto de escolas públicas como escolas particulares, me falaram, a complexidade da gestão, como se tinha ampliado essa complexidade. Ou seja, pensar apenas numa formação pedagógica, que é essencial, como vocês vão ver, para um diretor escolar, mas hoje um diretor escolar,
ele vai precisar ter competências como saber lidar com gestão de pessoas. Gerir pessoas hoje é uma das dificuldades maiores que a gente tem no cenário atual. Ter a capacidade de gerir recursos financeiros, administrativos, contábeis. Então, imaginem hoje, e eu me recordo quando o secretário de Educação de Pernambuco, quando recebia diretores das nossas escolas, muitas vezes eles me procuravam extremamente com problemas, preocupados, porque não sabiam como prestar contas ao Ministério da Educação daquele programa que vocês também conhecem, o PDDE, o programa Dinheiro Direto na Escola. Então, às vezes, não era nem uma questão de mau uso do ponto de vista contábil, não. É porque, às vezes, gerir financeiramente, contabilmente, um dinheiro e prestar contas, nem sempre é uma tarefa simples. Gerir as novas tecnologias, por exemplo, eu acho que vocês vão concordar comigo, né? Os diretores sempre falavam para mim, ou falam para mim, olha, Mozart, a maior dificuldade que a gente tem hoje é gerir os grupos de WhatsApp dos pais. É uma enorme dificuldade. Os pais formam grupos no WhatsApp e é muito difícil que, às vezes, em lugar de colaborar, de cooperar, às vezes, dali emanavam críticas, dificuldades adicionais. Então, a gestão da comunicação é outro elemento fundamental para um diretor de uma escola nos tempos atuais. Então, fica muito claro, e por isso que essa demanda surgiu muito forte ao longo desses anos. Quando perguntamos aos secretários e secretárias de educação dos municípios parceiros da cátedra, são 33, estamos hoje trabalhando com quase 200 mil matrículas em colaboração com esses municípios. Majoritariamente, os secretários disseram o seguinte: a questão da qualidade da gestão e, principalmente, também formar técnicos para trabalhar indicadores educacionais. Ontem começamos o curso também para formação de técnicos em leitura de dados, em ciência de dados, para as secretarias municipais parceiras da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. Então, está muito claro que nós precisamos ir além, mas muito além, do que aquela formação tradicional apenas no campo pedagógico de um gestor escolar. Precisamos que as universidades entendam, as faculdades de educação, que elas vão precisar trabalhar com as sociais aplicadas, com a área das tecnologias, para ajudar nessa formação. E, nesse sentido, no próximo slide, a nossa Base Nacional Comum Curricular foi muito clara ao afirmar 10 competências gerais que todos os estudantes da educação básica devem desenvolver ao longo de todo o percurso, desde a educação infantil até o ensino médio. E, olha, fica muito claro que vai além dos aspectos meramente cognitivos. Nós vamos precisar desenvolver competências sociais, emocionais, algumas delas, como criatividade, que está lá na competência 2, ou mesmo a questão do pensamento crítico, que está lá na competência 7, por exemplo, são chamadas de competências híbridas. Elas não são apenas competências cognitivas, não são apenas socioemocionais, mas elas compõem um conjunto de competências que são consideradas híbridas nesse contexto das cognitivas e das socioemocionais. Então, a BNCC está aí. Agora, para a gente desenvolver isso nos nossos estudantes, vamos precisar ter professores também preparados para essa BNCC. Por isso, eu fui o relator também dessa matéria aqui no CNE, que foi a Base Nacional Comum
da formação inicial e continuada docente. E agora nós também conseguimos trabalhar a Base Nacional Comum para os diretores escolares e as suas competências gerais, que dialogam com essas competências da BNCC. Não é? No próximo slide, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Cabe ao diretor escolar assegurar o cumprimento da Base Nacional Comum Curricular? Ou isso deve ser apenas um atributo do professor? Primeira pergunta. Quero fazer uma segunda pergunta a vocês. Como uma gestão eficaz pode impactar na aprendizagem escolar? Essa pergunta é chave. Porque se nós temos na aprendizagem escolar um dos grandes desafios a serem aperfeiçoados, ampliados, em decorrência da própria pandemia, uma gestão eficaz, uma liderança eficaz, impacta ou não na aprendizagem escolar? E se impacta, quanto impacta? Então, essas duas perguntas é para estimular, junto a vocês, a necessidade de se pensar a gestão, como uma liderança transformacional da escola. Então, no próximo slide, eu trago já a resposta dessa última. 2 trabalhos, um deles, o do Rano Scheck e colaboradores, foi um trabalho de 2013, onde ele mostra que um diretor escolar efetivo, uma liderança eficaz, promove um aumento de 2 a 7 meses a mais no aprendizado dos seus estudantes. Não é? Então, nós sabemos hoje que o professor, nos fatores intraescolares, é o fator mais importante para a aprendizagem. Impacta em cerca de 12 pontos na escala SAEB, dados do Brasil, tanto em língua portuguesa como em matemática. Seguido de perto por essa liderança, por vocês, diretores escolares. Um segundo trabalho da Filomena Siqueira, que vocês vão ter a oportunidade no próximo seminário, quinta-feira próxima, de ouvir o trabalho que a Filomena fez. Eu tive o privilégio de ser da banca examinadora do seu doutorado, que ela fez na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Foi uma tese premiada. E hoje, Filomena trabalha também na cátedra, no Instituto de Estudos Avançados, do Polo Ribeirão Preto, na formação de lideranças para a gestão escolar. Né? E ela mostra que essa liderança também promove algo em torno de 12 pontos no SAEB. Isso ela fez esse trabalho estatístico olhando todas as redes estaduais do Brasil. Foi numa grande parceria com o Concede, né? E ela agora está trabalhando com os municípios. No slide seguinte, a terceira pergunta. Um diretor escolar precisa necessariamente ter a experiência da docência? Essa pergunta me foi feita com muita frequência durante a relatoria. E vou dizer por quê. Muitos colocavam aquela ideia, por exemplo, das escolas cívico-militares, onde se trazia um militar para gerir uma escola. E esse militar, naturalmente, ele não tinha formação pedagógica. Então, muita gente me perguntava, precisa ter isso, a formação pedagógica, para não trabalhar com achismos, porque a cátedra e o IEA, nós trabalhamos com base em evidências. Nós convidamos o professor pesquisador Ricardo Paes de Barros, do INSPER, para fazer um estudo se, de fato, a experiência docente era importante na gestão escolar, para a formação do gestor escolar, para o trabalho desse gestor escolar. Vamos ver o que ele encontrou no próximo slide. Olha o que foi que ele fez. Ele pegou, estudou
todos os municípios de médio porte do Brasil. São cerca de 246 municípios. E ele fez uma análise dos municípios cujos diretores majoritariamente tinham a formação pedagógica e comparou com municípios que tinham uma menor proporção de diretores sem formação pedagógica. E o que foi que ele observou? Que a cada percentual, digamos, se você tem um município em que 100% dos diretores têm formação pedagógica e compara com outro município em que tem 90% tem formação pedagógica, ou seja, tem 10% a menos do que o primeiro município, isso impacta em 0,7 no IDEB. Então, se nós estamos preocupados em melhorar a aprendizagem, é muito importante também que o diretor tenha uma formação pedagógica. Então, isso nos mostra, primeiro, da necessidade de trabalhar com evidências. Vocês, gestores, não podem, não devem, ao meu ver, trabalhar com base em achismos. Eu acho que isso melhora. Eu acho que isso tem impacto. Nós estamos no século XXI. Nós estamos no século da ciência. Nós estamos no século do conhecimento. Nós estamos no século da inovação. Precisamos ter a cultura de trabalhar com base em evidências. Isso é fundamental para um bom gestor, para uma liderança eficaz. Eu vou dar um exemplo aqui. O secretário de Batatais, que é um secretário, município parceiro da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, ele acompanhou o trabalho da Filomena. E, com base no trabalho da Filomena, ele propôs para o município uma nova estratégia de contratação de diretores pautada pela formação e por evidências que melhoram e promovem uma gestão eficaz. Ele apresentou na Câmara Municipal de Vereadores com base em evidências. Isso tira aquela pressão política, porque você está trabalhando com dados técnicos, e isso ajuda muito na aprovação de políticas públicas que fazem, de fato, mudança na qualidade da educação. No próximo slide, eu trago o seguinte. Tá bom, eu já sei o cenário é disruptivo, vamos precisar de novas competências, não só para diretor, nem só para professor, mas para qualquer profissional que vai trabalhar nesse novo cenário. E aí vem, que base nacional comum nós precisamos oferecer aos nossos diretores escolares que possam promover essas competências desse diretor. Então, foi essa pergunta que nós nos propusemos a responder a partir do nosso trabalho no Conselho Nacional de Educação. E aí eu passo, então, a apresentar a vocês, no próximo slide, uma sinopse das 10 competências gerais. Eu grifei em verde alguns pontos. Olha lá, na competência geral 3, respondo àquela primeira pergunta. Sim, cabe ao diretor escolar o cumprimento da Base Nacional Comum Curricular. Não é? Cabe também a esse diretor coordenar a construção e implementação da proposta pedagógica da escola. Ele tem que ser um líder nesse processo. A gestão de pessoas e dos recursos materiais e financeiros. A parceria com as famílias e a comunidade. Vocês acompanharam, tanto na rede pública, quanto na rede privada, particular de ensino, ao longo dos 2 anos de pandemia, nós acompanhamos aqui pelo Conselho Nacional de Educação aquelas escolas que conseguiram trabalhar bem essa relação com a comunidade, com as famílias, conseguiram muito melhores resultados.
Isso é fundamental no cenário atual. Na competência de número 10, por isso que a gente traz o desenvolvimento da autonomia, da flexibilidade, resiliência, abertura ao novo. Por quê? Porque são essas competências que devem se juntar àquelas estritamente cognitivas da gestão para que a gente possa ter um diretor com seu desenvolvimento pleno para a gestão escolar. Então, o que é que nós vamos fazer nesse ciclo de seminários? Hoje, começamos com a minha fala, vai ser uma fala mais geral da estratégia, mas para cada uma dessas competências, nós convidamos um especialista que tem uma larga experiência em cada uma delas. Então, vocês vão ter, daqui por diante, em cada uma das próximas 10 quintas-feiras que virão, nós convidamos a dedo, escolhemos a dedo, pessoas que têm um notório conhecimento, um consagrado conhecimento em cada uma dessas 10 competências gerais. E aí vai trazer para vocês como trabalhar uma liderança transformacional. O que é que um diretor, para ser um líder transformacional, precisa desenvolver para alcançar esse status de líder transformacional? E aí, a Filomena vai trazer toda a experiência, todo o trabalho dela em relação à competência de número 1. E assim por diante. Vamos ter a Cláudia Costin, a Maria Helena Castro, que são nomes consagrados, né? A Ana Penido, que tem uma larga experiência com as competências socioemocionais. Então, vai ser muita gente boa que nós esperamos contribuir para o trabalho de vocês. No slide seguinte, após estabelecidas essas 10 competências gerais, o nosso trabalho aqui no CNE foi começar, então, a trabalhar as competências específicas. Então, no próximo slide, a gente traz um conjunto de 17 competências específicas. João, agora, as competências específicas, elas estão estruturadas em 4 dimensões. A dimensão político-institucional, onde tem 5 competências específicas. Aqui eu sublinho liderar a gestão da escola e engajar a comunidade. Um diretor, ele não pode trabalhar para dentro da escola. Ele precisa também trabalhar com a comunidade, com as famílias. Isso é muito importante numa gestão democrática. Ter os conselhos efetivados nas escolas. Eu, quando fui secretário de Educação, eu não ficava dentro da secretaria. Claro, ficava para reuniões estratégicas, para receber, muitas vezes, um parlamentar, alguém da sociedade, mas eu ia muito visitar as escolas, conversar com os diretores, conversar com os professores. Um diretor, um gestor, que não ouve a sua comunidade, ele não administra a escola olhando a comunidade. Então, ele precisa ter um termômetro, ele precisa ter um conhecimento de como pensa a sua comunidade, de como pensam as famílias, né? Orientá-las no processo do projeto político-pedagógico da escola. A dimensão pedagógica, ela é central, vocês viram no estudo de Ricardo Paz de Barros. Então, precisamos trabalhar o diretor com um efetivo compromisso no processo de ensino e de aprendizagem, por exemplo. Na dimensão administrativo-financeira, a terceira, gerir junto às instâncias constituídas os recursos financeiros da escola, da transparência, como está usando o dinheiro da escola, seja aquele dinheiro que recebe da própria secretaria, quando for o caso, ou do próprio Ministério da Educação, através de convênios ou mesmo de políticas baseadas em legislações próprias,
como é o caso do PDDE, que já falei aqui, do Programa Dinheiro Direto na Escola. E a quarta dimensão é a dimensão pessoal e relacional. Saber se comunicar, lidar com conflitos, né? É muito importante para um diretor, para um gestor, de uma maneira geral, saber ouvir a opinião contrária. Mas é importante também que ele ouça e tome a decisão de maneira firme, segura. Mas, para isso, é muito importante que ele também escute a comunidade, saber como lidar com as críticas. Eu fui gestor praticamente ao longo de toda a minha vida. Eu fui 8 anos reitor da Universidade Federal de Pernambuco, 4 anos secretário de Educação, e por onde eu passei, eu tinha sempre o hábito de ter a capacidade de ouvir críticas. A crítica nos ajuda a construir novos cenários, a melhorar o nosso entendimento de mundo. A crítica, quando construtiva, ela nos ajuda a aperfeiçoar os nossos processos. Seria um país muito triste se a gente não tivesse pessoas pensando de maneira diferente. Isso é muito importante para que a gente tenha... A gente fala muito em pluralidade, respeitar a diversidade. A gente tem que dar o exemplo partindo de dentro da gente. Isso é muito importante. E não ter, às vezes, o discurso, precisamos respeitar, mas esse respeito tem que começar dentro da gente. Então, essas 4 dimensões ampararam essas 17 competências específicas do diretor escolar. O nosso segundo ciclo, gente, vai tratar dessas 17 competências. Aí vamos esmiuçar, discutir, cada uma delas por especialistas que têm larga experiência no campo da gestão escolar, tá certo? No próximo slide, a gente traz, então, bom, se eu tenho 17 competências específicas, eu tenho que ter atribuições para ajudar a desenvolver essas competências específicas. Talvez essa parte foi a mais difícil da relatoria, porque, primeiro, não era simples você trabalhar o público e o privado, e o Conselho Nacional tem que trabalhar tanto com a escola pública quanto com a escola particular. Num país de tamanho continental. Então, às vezes, as atribuições para atender especificidades próprias numa região como a região amazônica, por exemplo, eram muito diferentes daquela região do Pampa, lá do Rio Grande do Sul, ou daquela região do litoral nordestino, ou dos sertões nordestinos. Então, o que foi que a gente fez? E eu acho que essa foi uma das grandes estratégias, e por isso foi uma das partes mais elogiadas, que a gente coloca um conjunto de 95 atribuições como sugestões. Elas não são mandatórias, essas atribuições. A gente recomenda um conjunto de atribuições e cada rede de ensino, pública ou particular, pode fazer uso dessas atribuições ou pode mesmo acrescentar algumas dessas atribuições no seu projeto pedagógico. Então, na prática, a gente tem uma parte mandatória, que são as 4 dimensões, as 10 competências gerais e as 17 competências específicas. E tem 95 atribuições que são sugestões, recomendações, mas não são mandatórias. Então, a gente trabalha muito na linha da própria BNCC. A gente quer ter do ensino médio, aí, tomando como referência, uma parte que é comum e uma parte que é flexível. E isso a gente conseguiu atender às diferentes especificidades
das escolas, das redes e dos sistemas de ensino desse país que é tão diversificado, que é tão grande, que tem muitas nuances e particularidades que não dá para você ter uma única matriz de atribuições para a gestão escolar. No slide seguinte, eu trago um exemplo mais geral. Foi um trabalho hercúleo, não foi somente meu. Eu quero, principalmente, aqui registrar. Vários conselheiros participaram diretamente. Terceiro setor me ajudou muito nisso daí. A Filomena, que hoje faz pós-doutorado comigo, me ajudou demais, né? E até consultores contratados pelo Ministério da Educação. E aí, para vocês terem uma ideia desse trabalho, por exemplo, na dimensão político-institucional, na competência de número 1, lembram que eram 5 competências específicas. Para essa competência específica, liderar a gestão da escola, primeiro a gente descreve o que é isso, o que é essa competência específica. Depois a gente coloca um conjunto aí de 5 atribuições que podem levar a uma liderança escolar. Para cada competência específica, a gente fez uma planilha como essa. Foi um trabalho diurno e noturno também, muitas vezes, diuturno, como a gente diz, para construir essas matrizes que hoje constituem a BNC das competências do diretor escolar. Não é? No slide seguinte, esse aí é o resumo de tudo que eu acabei de falar, tá certo? 10 competências gerais, 17 específicas, 95 atribuições de caráter flexível, tudo isso amparado em 4 dimensões. A nossa recomendação, e o que é que nós pretendemos fazer a partir desse curso e das iniciativas que nós vamos começar a trabalhar com vocês agora. Próximo slide. Por que não criar uma rede local, regional ou nacional de diretores escolares? Para vocês trocarem ideias, resolver problemas comuns. Isso é muito importante. Isso está naquela linha do que a Unesco recomendou. Cooperar, colaborar para resolver os nossos problemas. Então, quando nós chegarmos lá no segundo semestre de 2023, nós pretendemos criar uma plataforma, uma escola de gestores, em que todos aqueles que participarem de todos esses 3 ciclos serão convidados a participar dessa plataforma nacional de gestores escolares. Nós vamos, a partir dessa plataforma, não somente incentivar a troca, a colaboração, a vocês tentarem resolver problemas comuns, mas também trazer inovações que vocês estão fazendo nas suas redes escolares. O que é que, por exemplo, a Ceilândia, lá no Maranhão, que é um município parceiro nosso, está fazendo no campo da inovação da gestão escolar? O que é que Jundiaí, em São Paulo, está fazendo? O que é que Bebedouro? O que é que Itu? Então, trazer Camaçari lá na Bahia, fundamental para que a gente possa construir um país mais equânime. Você não constrói. É muito fácil falar na equidade. Equidade, nós só vamos construir se nós possibilitarmos as mesmas oportunidades. Mas, mais do que isso, possibilitar que essas oportunidades sejam compartilhadas, sejam colaboradas entre si, para que a gente possa ter, de fato, um país cuja educação trabalha, de fato, no regime de colaboração. Esse é o nosso sonho, que eu os convido a participar. Vocês serão centrais para esse processo. Por isso, no próximo slide, nós acreditamos que sem colaboração não vamos conseguir.
mas nós acreditamos que vamos, porque acreditamos em vocês. Eu quero agora concluir convidando-os para para o segundo seminário, que vai ser Liderança Transformacional, com a Filomena Siqueira. Vocês vão adorar a Filó. Ela é uma pessoa encantadora, muito engajada com a educação e que certamente vai trazer coisas muito interessantes para vocês. E eu termino agradecendo. Podem mandar zap, e-mail para mim, está aqui meu e-mail. Vamos trocar experiências e me coloco à disposição de vocês, não só para tirar dúvidas, não, mas também para ouvir sugestões, recomendações, ideias para que a cátedra do Instituto de Estudos Avançados da USP em Ribeirão Preto, juntamente com apoiadores como a B3 Social, Programa Santander Universidades, a MindLab, que é uma parceira da primeira hora da nossa cátedra, a gente possa ajudar a educação brasileira a ser cada vez mais de qualidade, equânime e, portanto, para todos. Muito obrigado.